Olá, boa tarde, eu sou o irmão Reis, eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo para falar uma palavra muito importante para você, que é muito importante na nossa vida, na vida de todo mundo. Essa palavra, o tema dessa mensagem é esse, ó, a misericórdia de Deus é muito importante na nossa vida. Então a misericórdia de Deus é muito importante na nossa vida e é muito importante nós ter misericórdia um dos outros. O significado da palavra misericórdia é isso. A misericórdia é bondade, amor e graça de Deus para com o ser humano, manifesto no perdão, na proteção, no auxílio, no atendimento à súplica. Então a misericórdia de Deus ela é muito importante em nossas vidas, mas é muito importante também nós termos misericórdia dos outros, porque a misericórdia de Deus é a misericórdia nossa. Muitas das vezes Deus ele não tem uma certa misericórdia na vida de alguém, mas se você tiver, uma pessoa será livrada por Deus através da sua misericórdia. Então Deus quer que você tenha misericórdia. Por quê? Porque há dois tipos de bondade, há dois tipos de misericórdia. Há a bondade de Deus e a bondade sua, há a misericórdia de Deus e a misericórdia sua sobre a vida de alguém em cima da terra. Quero ler para você o tema. A misericórdia de Deus é muito importante. Em Mateus capítulo 5, no versículo 7, Jesus Cristo falou assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se você for misericordioso com alguém, se você for bondoso, se você tiver misericórdia de alguém até mesmo que tenha falhado com você, com alguém da sua família ou que falhou na vida, na caminhada cristã, se você tiver misericórdia, Deus, você vai colher segundo a misericórdia. Deus vai ter misericórdia de você. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se você tiver misericórdia de alguém, você vai alcançar misericórdia sobre a sua vida. Mas se você não tiver misericórdia de alguém, você não alcançará misericórdia na sua vida em algum momento. E nós temos que agradecer, dar graças a Deus, ao Pai Celestial, ao Deus Criador dos céus e da terra de nós, pela misericórdia, pela bondade dEle, pelos livramentos dEle em nossa vida, pelo perdão dEle, pela ajuda dEle, pelo amor e graça dEle em nossas vidas. Então você tem que ter misericórdia um dos outros. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ser misericordioso é você ter uma bondade, é uma virtude pela qual o cristão é bondoso para com os necessitados. Então você tem que ser uma pessoa bondosa. Você tem que fazer o bem, você tem que orar por alguém, aconselhar alguém. Você jamais tem que fazer o mal. Quando você é misericordioso, você não faz o mal e nem você influencia fazer o mal a ninguém. Por quê? Porque você tem um amor, a graça de Deus no seu coração também, em nome de Jesus Cristo. Então, bondade, amor e graça de Deus para com o humano. Então Deus ele tem misericórdia do ser humano, ele enviou Jesus para nos salvar, e ele tem misericórdia de mim e de você todos os dias, no momento que você dorme, no momento que você se acorda e pode andar, falar, respirar durante o dia a dia, os livramentos que ele lhe dá no seu trabalho, no caminho a qual você percorre. Tudo isso é a misericórdia de Deus na sua vida. É a proteção, é o auxílio, o atendimento, a súplica. Essa disposição de Deus é muito importante. Só que nós temos que ter um dos outros. Bem aqui no capítulo 9, Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 9 sobre essa misericórdia, né? Nós temos que ter um dos outros no versículo 12. E Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Então, os sãos, os que estão curados, que estão em boa saúde mental, física e espiritual, eles não necessitam de médico, eles necessitam que a cura deles, né, a salvação, a cura deles sejam ali preservada. Eles necessitam somente de cuidar-se para não se tornar, para não ficarem doentes, espiritual, mental e físico, né? Aí só que é o cuidado, nós temos que ter cuidado em nossa vida, temos que prestar atenção onde nós andamos, o que nós faz. Isso faz com que nós se livre de doenças mentais, doenças físicas e espirituais. No versículo 13, porém, aprendeu o que significa misericórdia, quer e não sacrifício.
porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então veja que ele amou todos os pecadores e a misericórdia dele é na vida de todos. E ele quer que nós se arrependamos dos nossos pecados, ele quer que nós aceite ele como o seu suficiente Salvador, quer que nós mergulhe nas águas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele quer que nós venhamos ficar firmes. Ele quer que você leia a Bíblia, que você ore. Ele quer que você também tenha misericórdia do seu semelhante, do seu próximo. No capítulo 12, Jesus falou 3 vezes do capítulo 1 ao capítulo 12 sobre misericórdia. E ele falou para os fariseus novamente. Ali ele falou para os fariseus, ele falou no capítulo 12 novamente para os fariseus desta maneira. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tens lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tens lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que estáis aqui que é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então eu e você, nós temos que entender e compreender o que significa misericórdia e que Deus quer misericórdia. Deus, nesses últimos tempos, Ele está querendo misericórdia. Ele está tendo misericórdia de muitos e está querendo que você mesmo tenha misericórdia do seu próximo, do seu semelhante. Veja que os fariseus, naquele momento de uma certa violação do sábado, pelos discípulos estarem com fome, pegarem as espigas e comerem porque eles estavam com fome, eles queriam condenar eles. Porque na época, no sábado, quem violava o sábado, muitas das vezes era até digno de morte. Eles mereciam a morte e eram punidos naquele tempo. E eles queriam que a lei fosse exercida na vida deles, mas só que como Deus tinha enviado Jesus pelo amor e pela misericórdia e pela graça, Deus disse: vocês deveriam saber o que significa misericórdia, que ela não sacrifício. Não condenaríeis os inocentes. E isso foi o que aconteceu. Eles não condenaram os apóstolos não foram punidos, eles entenderam que tinha que praticar a misericórdia naquele dia e não mandaram prender os apóstolos, os discípulos de Jesus. Eles simplesmente ouviram e ficaram na dele e não condenaram os inocentes naquele dia. Então é isso que eu e você temos que fazer hoje em dia, ter misericórdia para nós não agir ali de uma má maneira contra o nosso próximo, sobre aquilo que ele estiver feito de irregular, que não cabe a nós julgar ou condenar, mas sim ao Pai Celestial. O Pai Celestial é que julga e condena, ele é que tem um poder de dar a vida e de matar. Ele não é a favor da morte do ímpio, da morte dos seus servos injustamente, né? Então Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo, que Deus lhe proteja e lhe guarde, ele livre de todo mal. Então você tem que pedir a Deus para lhe dar entendimento, para você compreender o que significa misericórdia, quer e não sacrifício. Então Deus quer misericórdia, Deus quer misericórdia, Ele quer que você tenha misericórdia do seu próximo, porque há 2 tipos de misericórdia, a de Deus e a do ser humano para outro ser humano. Então Deus abençoe você e sua família, então tenha misericórdia. Deus abençoe você e sua família.